Boa noite a todos, que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam com cada um dos irmãos. Espero que todos aqueles que entrarem aqui, receberem essa transmissão, estejam gozando de paz, de saúde, de segurança no Senhor. Esse é o nosso momento de oração. Infelizmente não podemos ainda nos reunir no mesmo ambiente, estarmos debaixo do mesmo teto para juntos invocarmos o Senhor. Mas pelo menos podemos fazer uso desse meio para orar, expressar as nossas orações a Deus, nossos desejos, as nossas angústias e clamarmos ao Senhor pelo seu livramento. Eu começo esse momento aqui de oração convidando você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos para a leitura do Salmo 137. Vamos começar esse momento, esse tempo, nesse momento de oração, pela leitura do Salmo 137. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse salmo ele faz um claro contraste com um outro salmo da Bíblia, do qual nós nos lembramos mais, o Salmo 126. Quando nós nos lembramos lá que aqueles que estão em Sião nem se alegram, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um salmo que fala da alegria daqueles que voltaram do cativeiro com festas, e foram reconhecidos pelos povos como um povo privilegiado, que gozou um grande livramento de Deus. Bom, o Salmo 137 ainda é um salmo que está no contexto daqueles que estão no cativeiro, que estão amargando a expulsão da sua terra, que perderam acesso ao templo, perderam acesso à adoração, e são alvos dos inimigos, dos opressores que caçoam deles, que zombam deles. Esse salmo nos ensina especialmente a importância do lamento, de que há momentos sim de alegria, há cânticos em que nós louvamos ao Senhor e agradecemos pelo livramento, mas há também momentos em que o nosso coração é premido de angústias e nós temos como nosso único refúgio, nosso único socorro, o Senhor. E mesmo em terra distante, mesmo deslocados, mesmo sob o ataque dos opressores inimigos, temos um Deus a quem nós podemos clamar. Nós vamos cantar ao Senhor, eu vou cantar aqui ao Senhor o hino de número 116. E se você tiver acesso aí ao hinário, ou se lembrar da letra deste hino, você pode também cantá-lo e fazer já da letra deste hino a sua oração ao Senhor, a sua consagração ao Senhor. O hino 116, União com Deus.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu pedir a Daniela para que faça essa oração, consagrando essa hora que temos aqui de oração diante do nosso Deus. Pai, esse cântico é o desejo do nosso coração. Nós queremos mesmo estar mais perto do Senhor. Nós queremos conhecer mais o Senhor, nós queremos servir mais o Senhor, nós queremos nos alegrar mais no Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a provisão, o Senhor tem nos dado o sustento, o Senhor tem nos dado a vida, Pai. Obrigada, Pai, pela certeza da presença do Teu Espírito nas nossas vidas, no nosso coração. Obrigada, Deus, pelo privilégio que temos de abrir a palavra do Senhor e aprender do Senhor. E obrigada, Deus, porque nós podemos cantar aquele que é o autor da nossa vida e o condutor da nossa história. Deus, pedimos ao Senhor mesmo que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, Deus, aquilo que precisamos aprender de Ti. E nos atraia para Ti a cada dia, Pai. Como diz o profeta, com laços de amor, com cordas de misericórdia, que sejamos atraídos para o Senhor, para que o nosso coração possa se agradar daquilo que agrada ao Senhor. Obrigada porque a gente pode, como igreja, nos colocarmos em oração. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrirmos juntos a palavra lá no Evangelho segundo Mateus,
Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 26 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. A palavra do Senhor diz aqui, Mateus, capítulo 26, versículo 26 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Chama a sua atenção mais uma vez aí para o versículo 29. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Irmãos, uma das consequências mais doloridas para nós desta quarentena está no fato de nós não podermos nos encontrar para cultuarmos juntos ao Senhor. As igrejas, a grande maioria das igrejas, está usando esse recurso que temos, que é a internet, as redes sociais, para promover o contato com os irmãos, para que os irmãos possam estar recebendo a ministração da palavra, de ensino, para que estejamos como estamos fazendo a nossa proposta hoje, de fazermos um tempo de oração. E vamos aqui orar pelos pedidos de oração, vamos colocar a vida do nosso país, da nossa nação, do mundo que tem sofrido com essa quarentena, diante do Senhor, e os pedidos que foram feitos de forma particular também. E esse recurso ele é um recurso precioso, é um privilégio que temos, gerações não tiveram antes, da facilidade, um meio de comunicação fácil, acessível, de tal forma que praticamente todos os irmãos têm acesso, têm o equipamento acessível, têm a rede que permite esta conexão. Isso é um grande privilégio e devemos usar esse recurso com gratidão a Deus. Mas sempre devemos fazê-lo com uma consciência de que o culto público da igreja reunida no mesmo lugar, ele é insubstituível. Ou seja, nós não estamos realizando um culto online, ou cultos online, ou reuniões online, dizendo que essas reuniões elas têm o mesmo peso, que elas têm o mesmo sentido que o nosso culto público. Não tem. Há várias deficiências nesse meio. É um paliativo que estamos usando, mas ansiosos de que ele logo deixe de ser necessário de ser usado, possamos nos reunir. E eu creio que uma das limitações maiores que nós temos nesse momento é justamente o fato de não podermos celebrar juntos a ceia do Senhor. O texto que eu li aqui é um dos textos que encontramos a instituição da ceia do Senhor. E não podemos celebrá-lo juntos. Eu sei, você talvez tenha contato, tenha informações, ou venha acompanhando debates pela internet, nos quais várias igrejas, várias denominações inteiras inclusive, estão realizando
a ceia online, como tem sido chamado, né? Ceia online, onde os membros da igreja nos seus lares providenciam os elementos da ceia de forma particular, e durante o culto o pastor faz a consagração, e em cada lar os irmãos ali se alimentam daqueles elementos, celebrando assim o que tem sido chamado de ceia online. Irmãos, eu tenho uma visão que discorda disso, né? Eu não vou aqui julgar os irmãos, eu não estou aqui julgando as igrejas que o fazem, né? Mas eu creio que esse momento que nós vivemos é um momento em que devemos fazer uma profunda reflexão, aproveitar esse momento e fazer uma profunda reflexão sobre o que nós entendemos como culto, como reunião, o que nós entendemos dos sacramentos e como eles devem ser fielmente celebrados ou realizados. É um momento para reflexão teológica da vida da igreja. Isso tem a ver com a vida espiritual, com o culto que nós oferecemos a Deus. Nós vivemos uma geração extremamente pragmática. Pragmatismo é aquela ideia de que se alguma coisa dá certo, então ela está certo. É a solução mais fácil. E, como eu falei, como nós temos os recursos online que facilitam a nossa interação, parece que fica fácil resolver o problema da ceia. Não, basta a gente fazer uma celebração online. É a solução pragmaticamente mais rápida. E se faz isso muitas vezes sem uma reflexão do que é a ceia do Senhor, seu significado, seu propósito teológico. Eu não quero aqui, isso não é um estudo bíblico, né, é um momento de oração. Eu apenas estou trazendo esse ponto aqui para chamar a sua atenção para uma outra direção. Né? Talvez num outro momento a gente possa fazer um estudo e fazer algo mais elaborado, mas eu creio que para o nosso propósito aqui, que é de oração, creio que esse momento ele é o mais propício para que nós lamentemos essa privação. Nem toda a privação ela é ruim. Nem toda a falta, a ausência é de todo ruim. Ela pode ser proveitosa. Em que sentido? Em que nós podemos valorizar, dar o devido valor àquilo que nesse momento, por essas circunstâncias, nós não podemos ter. É quando alguma coisa falta, é que nós mais a valorizamos, não é verdade? Isso é assim na nossa vida prática. Quando o dinheiro está sobrando, tem muito dinheiro, as pessoas não valorizam o dinheiro, gastam de forma impensada. Mas quando o dinheiro começa a faltar, a gente começa a valorizar o dinheiro, ele começa a ter valor. E tudo que se torna escasso, se torna raro, se torna mais valorizado. E eu creio que um dos propósitos pelos quais Deus está permitindo que a Igreja do Senhor passe por essa quarentena e se veja privada desses encontros públicos é de que nós podemos valorizar mais os nossos encontros públicos e especialmente a ceia do Senhor, especialmente esse sacramento. Podemos dar um devido valor ou resgatar o valor disso. Eu comecei essa noite aqui lendo o Salmo 137, que é um salmo pesadíssimo da Bíblia, um salmo pesado, porque ele foi a expressão poética, elaborada por um povo num tempo de extrema privação. Eles estavam na Babilônia, estavam debaixo de um império opressor, haviam sido arrancados da sua cidade, de Jerusalém, haviam sido privados de estar no templo, de estar na casa de adoração, aquele templo construído por Salomão, e foram arrancados de lá à força e levados para serem escravos de uma nação opressora.
E é nesse quadro de lamento que o salmista vai derramar sua alma e vai se lembrar de Sião. Inclusive, ele lança sobre si uma maldição, né? Se eu me esquecer de ti, que a minha língua se colhe no céu da boca. Ou seja, que eu não fale mais nada, que eu não seja capaz de cantar mais nada. Eram desafiados, eram motivos de zombaria dos povos opressores, né, que os ficavam desafiando. Canta para nós uma das canções lá de Sião. E a alma amargurada, como é que eu posso cantar uma canção de Sião aqui em terra inimiga, em terra opressora? Só que nós temos que nos lembrar que esse povo que estava lá agora, né, na circunstância do Salmo 137, lamentando, chorando, esse povo desejoso de voltar para Jerusalém para poder cantar as canções de Sião, muitos deles, durante o tempo em que estavam lá em Sião, desprezavam o templo, desprezavam a adoração, ouviam falsos profetas e seguiam falsos deuses, iam no sábado, levavam um sacrifício ao Senhor, cumprindo um ritual por mero ritualismo, vazio, com um coração completamente descompromissado com aquilo, e no restante da semana, nos outros dias, adoravam outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, cometiam atos de promiscuidade sexual em devoção aos deuses estrangeiros. Eram muitos desses que estavam agora lá no cativeiro, lamentando: eu queria estar lá em Jerusalém, queria estar lá cantando os louvores ao Senhor, queria estar lá louvando ao meu Deus. Mas no tempo em que tiveram a oportunidade de fazê-lo, não fizeram, não faziam adequadamente, não faziam de coração. Misturavam a fé revelada pelo Deus da aliança com os falsos deuses, com o falso culto. E eu li um livro recentemente, né, que faz esse paralelo, essa comparação. O livro chama-se O Exílio do Coronavírus, está disponível aí na Amazon, né, na internet, para ser adquirido. O autor faz esse paralelo, né, entre a experiência do povo de Israel no cativeiro do Antigo Testamento e a experiência que a igreja hoje está tendo com essa quarentena. Uma das perguntas que o livro deixa para nós é: será que nós vamos aprender a lição? Será que nós vamos valorizar as coisas de Deus? Uma das perguntas que o autor faz lá é assim: você já chorou de saudade do culto da igreja? Você já chorou de saudade pelo tempo em que você está privado de participar da ceia do Senhor? Nós temos esse nível de desejo, de saudade, nós lamentamos isso, lamentamos que não estamos podendo de forma plena celebrar a nossa vida em comunhão. Ou será que, pragmaticamente falando, nós estamos dizendo assim: tem internet aqui, eu ouço qualquer mensagem, eu ligo lá em alguma programação e está tudo bem, está tudo certo. Não, irmãos, esse tempo é também tempo para lamento, é tempo para pedirmos a Deus, para que Deus restaure a situação do país, não apenas para nos livrar de enfermidades, não apenas para que gozemos de boa saúde, para que os nossos entes queridos estejam poupados, isso tudo é legítimo, mas mais do que isso, para que nós voltemos a cultuar o Senhor, reunidos no mesmo ambiente, celebrando o culto a Deus. Estamos temporariamente privados. E aí eu volto aqui no texto da instituição da ceia, em que no Evangelho de Mateus, Mateus registra uma fala do próprio Senhor Jesus, que é interessante para a gente pensar sobre a nossa situação. Ele acabou de consagrar o pão, dizendo: é o meu corpo. Ele consagrou o vinho, dizendo: é o meu sangue. Os discípulos comeram daquilo. Era aparentemente um tempo festivo, mas logo em seguida Jesus vai falar assim, versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus está dizendo: eu vou ficar um período em que eu não vou tomar do fruto da videira, eu não vou tomar mais do vinho. Vou ficar privado disso durante o período. É o período que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, né? Quando o culto voltar, né? Estaremos recelebrando a ceia do Senhor. Mas o próprio Cristo
Ele está dos céus intercedendo pela sua igreja e preparando o seu povo para aquele dia, para aquele momento em que nos encontraremos com Ele, celebraremos com Ele, numa grande festa, um grande banquete, e ali Ele vai ceiar conosco. Mas Ele diz, por enquanto não. Por enquanto estou privado disso. Estava aguardando o cumprimento. Está aguardando o cumprimento dessa promessa, essa promessa grandiosa. Nós também, nesse momento, estamos temporariamente privados de partir o pão e distribuir o cálice. Mas usemos isso, né? Tenhamos a consciência disso e usemos esse momento para uma profunda reflexão e para a oração, para que Deus nos visite, para que Deus restaure as reuniões da igreja sem mais o perigo da disseminação de doenças, enfermidades, para que o povo celebre e celebre com alegria, que haja profunda gratidão e louvor a Deus por essa restauração. Nós vamos agora dedicar esse tempo, temos para orar. Além de orar por esse motivo em especial, a oração pela restauração das condições do nosso país, do mundo, continuemos orando pelas autoridades. Elas estão a cada momento tendo que tomar decisões, você tem acompanhado isso, né? Agora mesmo tomei conhecimento aqui de que agora em Belo Horizonte o uso da máscara se tornará obrigatória, né? Aquela máscara, né? Você sair na rua. Então você vê que a cada dia há decisões sendo tomadas, há situações novas surgindo, lugares onde há choques entre as decisões públicas e as liberdades individuais. Isso é um grande problema e também algo que a igreja deve refletir sobre isso. Devemos refletir sobre isso, né? A questão das nossas liberdades individuais, até que ponto vamos vê-las essas liberdades sendo diminuídas, sendo até mesmo ameaçadas, e até que ponto a igreja deve concordar ou deve se pronunciar em relação a isso. Oremos, né? Antes de mais nada, antes de qualquer ação precipitada e refletida, oremos ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria e coragem para agir em tempo oportuno. Que Deus também nos ajude como igreja, como eu pedi na semana passada, e pedi aos irmãos para que orassem, para que Deus nos dê capacidade para ajudar aqueles que virão a sofrer e alguns que já estão sofrendo as consequências econômicas desta quarentena. Então já está acontecendo, já está causando problemas financeiros para irmãos, para igrejas inteiras, às vezes para denominações inteiras, para agências missionárias que estão responsáveis por cuidar do sustento, né? Fazer a transição entre as igrejas, os mantenedores e os missionários que estão no campo, estão enfrentando muitas dificuldades, com certeza, né? Especialmente questões de câmbio financeiro, que afetam diretamente a manutenção do trabalho missionário. Então oremos por isso e oremos, né, pela saúde dos irmãos, sejamos poupados desse mal, logo estejamos bem. E eu peço aos irmãos que se juntem a nós, também oração por alguns pedidos pessoais, né, nos foram feitos, né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer um aconselhamento via internet, né, via WhatsApp, com a Lohane. Lohane já visitou a nossa igreja algumas vezes, é amiga da Elaine, está morando distante, mas tem planos de voltar mais para perto. Oremos, pediu oração, pediu que nós orássemos para que Deus dê força interior, força ao seu coração, capacidade ao seu coração, para que ela seja fortalecida espiritualmente. Precisa das nossas orações. Estou vendo aqui, pedido da Débora, né? Pedindo aqui, eu já vou ler de uma vez, para eu não me esquecer, né? Pastor, peço as orações em favor da minha prima, Lenir,
que as orações sejam intensificadas, né? Oramos pela Lenir na semana passada, vamos intensificar pela saúde da Lenir, né? Está enfrentando um quadro de câncer, então vamos estar orando por ela. Elaine também, né, pediu oração pela sua família, para que Deus abençoe o seu lar, o Christian, o Mateus, o Luquinhas, né? Vamos orar pelas famílias da igreja como um todo, que enfrentam grandes desafios, né? Nesse tempo de confinamento, de sérias restrições, para que Deus dê paz aos nossos lares e que esse momento sirva para intensificar nossa comunhão no Senhor como famílias de Deus. Também na semana passada me foi pedido e foi renovado hoje, pedido do Carlos. Carlos está trabalhando na Europa, ele está nesse momento dentro de um caminhão, atravessando, não sei exatamente que região ele está agora, mas atravessando a Europa em direção à Inglaterra, entregar uma carga lá de alimentos, e deixa os filhos lá em Portugal, os filhos ainda adolescentes, né, que não estão tendo aula, estão de quarentena, têm que cuidar sozinhos, e desafio, e na Europa, segundo o relato dele, as restrições são bastante intensas, dependendo do lugar onde você está, então oremos por ele. O seu Beiral também nos pediu oração, tem sentido dores de coluna, vamos orar para que Deus cuide das suas dores e traga alívio para as dores que ele tem sentido, cura. Então vamos orar por esses pedidos e orar pela nossa igreja como um todo. Lembre-se de orar também pelo conselho da nossa igreja, né? É isso, o seu Beiral renovando aqui, né? Isso, oração em favor do irmão, em favor das suas dores aí, meu irmão. Deus envie bálsamo, envie alívio da parte dele, traga conforto ao irmão, no nome de Jesus. E vamos orando, né? E lembre-se, se você tiver outros tipos de oração, você pode colocar aí também, nós apresentaremos ao Senhor. Deus, mais uma vez eu agradeço ao Senhor, agradecemos ao Senhor por podermos usar esse meio para comunicar à igreja, comunicar aos irmãos uma palavra e expressar aqui diante dos irmãos em oração o desejo da atuação do Senhor sobre nós. Ó Deus, nós queremos mesmo que essa quarentena acabe, que não haja mais necessidade desse confinamento, que os dados, as informações colhidas pelas autoridades tragam segurança para que possamos ser liberados. E nós queremos isso não apenas para que sejamos liberados para voltar para as nossas atividades de trabalho, de lazer, de encontro social. Para isso também. Mas queremos também, Deus, essa liberação. Queremos que essa quarentena acabe também para que a igreja do Senhor possa se reunir naquele mesmo local e juntos celebrarmos culto de adoração ao Senhor. Não desprezamos, Deus, a bondade que o Senhor nos tem dado, a tua misericórdia, Ele nos está dando esse recurso. Mas ao mesmo tempo reconhecemos, Deus, que não é a mesma coisa. Não é o mesmo de estarmos reunidos, Deus. Nós estamos nessa posição semelhante ao teu povo, que lá na Babilônia lamentava, porque não podia cantar do mesmo jeito as canções de Sião. Não era a mesma coisa. Ansiavam estar novamente reunidos como povo de Deus, congregados como nação santa do Senhor, testemunhando a tua bondade, a tua misericórdia. Ó Deus, e no espírito daquele Salmo 137, oramos, Deus, para que o Senhor não nos deixe esquecer das belezas de Sião, da reunião do teu povo. Pelo contrário, desperta em nós o desejo profundo de nos reunirmos ali. Dá-nos, Deus, nesses dias ainda que teremos, ao que tudo indica, de restrições, um momento de reflexão, de valorização do nosso culto público, especialmente da ceia do Senhor. Estamos privados temporariamente de celebrar essa ceia. Não podemos fazê-lo, Deus, presencialmente. Temos essa limitação. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de agradecer. Tantas oportunidades tivemos. E, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor perdão.
rogar ao Senhor por misericórdia de todas as vezes em que nós desprezamos as oportunidades da reunião pública, de confessar ao Senhor o nosso pecado, de muitas vezes não participar ou participar de forma leviana e refletida da vida da igreja, do culto ao Senhor, do sacramento da ceia instituída pelo Teu Filho Jesus para o nosso benefício. Ó Deus, que o Senhor, na Tua misericórdia, nos perdoe o nosso pecado, que o Senhor sare a nossa alma, Deus, e que o Senhor use esse tempo para que o amor pelas coisas do Senhor se renovem dentro de nós. E nós desejemos mais intensamente estar reunidos e tomarmos juntos o pão e o cálice com alegria pela obra do Teu Filho Jesus feita em nosso favor na cruz. Ó Deus, e oramos para que na Tua graça, na Tua misericórdia, o Senhor esteja sobre a vida dos nossos governantes, das autoridades que dirigem o país, e não apenas do nosso país, das outras nações também. Ó Deus, que essa pandemia seja debelada, que as ações sejam tomadas com sabedoria, que os dados que são apresentados sejam reais, sejam colhidos com precisão, deem segurança às autoridades quanto aos rumos que devem ser dados. Ó Deus, que a economia que tem sido tão afetada já, Deus, possa ser recuperada, que o Senhor dê também estratégia, sabedoria às autoridades, para que saibam também resgatar, restaurar as finanças do Estado, ó Deus, do país, da nação, das empresas que geram emprego, daqueles que precisam, Deus, manter as suas casas, seus lares com dignidade. Ó Deus, dirige mesmo, inclina o coração dos governantes para que eles tomem decisões que sejam sábias e que tragam benefício, bem a todos. Oramos, ó Deus, para que, na Tua misericórdia, o Senhor poupe os Teus filhos ainda dessa praga, que os nossos irmãos sejam livres, Deus, de contaminação, que não tenhamos o nosso arraial, na nossa igreja, Deus, irmãos que tenham sido contaminados. Livra-nos, Deus, disso. Poupa-nos, Senhor. Dá-nos segurança. Nós sabemos, Deus, que com a doença ou sem a doença somos do Senhor. Essa é a nossa segurança. Mas ao mesmo tempo sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, pode nos poupar de danos maiores. É nesse sentido que nós oramos. E oramos agora, Senhor, também pelos pedidos que estão sendo feitos aqui, de forma particular. Oramos, Deus, pela Lohane, oramos, Deus, por ela, pela sua filhinha. Oramos, Deus, especialmente para, como ela pediu, para que o Senhor a fortaleça espiritualmente. Para que ela, atravessando os dias difíceis, dias maus, ela possa sentir paz no Senhor Jesus. Que Jesus seja a sua segurança. Que a obra da graça, a obra de Cristo Jesus, que nos livrou da justa ira do Senhor, seja o seu conforto, o seu amparo. Que ela se firme sobre essa rocha. E assim segura, Deus, caminhe no Senhor. Que o Senhor seja o seu provedor. Ó Deus, que os recursos sejam suficientes para a boa administração da sua casa. E que assim ela possa vencer esse momento difícil. Também oro, Deus, pela Elaine, como ela nos pediu aqui, pelo seu lar, pela sua casa. Oro, Deus, pelo Christian, oro pelo Mateus, pelo Lucas. Guarda, Deus, abençoa esse lar, supre com a Tua graça, fortalece a fé. Que esse tempo, Deus, seja tempo de crescimento espiritual no lar da Tua filha e no lar de todos os irmãos, em cada casa nossa, Deus, possamos experimentar um crescimento na nossa fé. Possamos provar e ver que o Senhor é bom, provar e ver a Tua bondade nas nossas casas e nos fortalecer na nossa fé, naquilo que nós cremos, naquilo em que nós nos apoiamos, naquilo em que nós colocamos a nossa segurança. Assim, ó Deus, oramos para que o Senhor ajude os lares, as famílias. Oramos, Deus, mais uma vez pelo Carlos,
Deus está trabalhando, está em viagem, está fazendo um trabalho necessário como caminhoneiro lá na Europa para atender às necessidades, levar alimentos para os mercados. Ó Deus, livra, ó Deus, de acidentes, livra, Deus, de percalços, leva-o e traze-o em paz, e que o Senhor abençoe seus filhos, que eles sejam guardados pelo Senhor, Deus, sejam supridos pelo Senhor. Oramos, Deus, por todos os profissionais aqui também do nosso país, que estão ativamente trabalhando para fazer chegar o suprimento nos mercados. Deus, que o Senhor possa prover todo o bem necessário, Deus, para as casas, os lares dos brasileiros. Deus, nós também oramos mais uma vez pela Leni. Ó Deus, clamamos ao Senhor pela vida dela. Está enfrentando uma situação muito difícil, talvez do ponto de vista daqueles que a têm tratado, uma situação impossível de ser tratada, mas para o Senhor não há impossíveis. Então cremos, Deus, que o Senhor pode operar no meio da enfermidade e gerar renovação, saúde. Oramos por ela, Deus, oramos pelo conforto do alto, oramos pelo apoio do Senhor. Oramos para que o coração da Lenir esteja voltado para Ti, confiante no Senhor, seguro nessa bendita fé, fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Deus, oramos pelo Seu Beiral, pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso irmão, tem sentido essas dores na coluna. Ó Deus, alivia, ó Deus, dessas dores, traz restauração da sua saúde, traz ele bem-estar, segurança, Deus, fortalecimento. Oramos, Deus, também pelos demais irmãos, dos quais nós não temos notícias específicas, mas que talvez estejam enfrentando situações como essas, especialmente aqueles que estão com o coração temeroso, angustiado pela situação. Ó Deus, restaura a alegria da salvação no coração desses irmãos, fortalece-os no caminho de Cristo Jesus. E como igreja nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre os missionários, sobre aqueles irmãos que saíram aqui da terra, saíram da sua cultura, do seu lar, do conforto da sua pátria, do aconchego da sua família, estão distantes, estão em outras nações, outros povos, outras culturas, sendo que alguns desses povos estão ainda mais gravemente afetados pela quarentena. Estão passando por situações ainda mais restritas do que nós. Ó Deus, supre esses irmãos, não apenas com o alimento diário, com os recursos que eles precisam receber, mas supre-os também com a graça do Senhor, com a presença do Senhor. Alguns desses missionários sequer têm ainda uma igreja organizada. São pessoas que muitos deles estão ainda começando, estão plantando comunidades, plantando igrejas, enfrentando isso. Me lembro do reverendo Humberto, lá no norte da Itália, ainda com um trabalho tão recente, tão promissor, enfrentando esse quadro tão grave ali do coronavírus na Europa. Ajuda o reverendo Humberto na plantação das igrejas presbiterianas ali, naquela região. Bem como todos os demais irmãos, missionários, pregadores do Evangelho, para que a tua obra, em toda situação, ela avance, ela cresça, ela vá além. E oramos, Senhor, para que o Senhor esteja guardando agora os irmãos que estão recebendo essa transmissão. Cada um deles, Deus, esteja sendo tocado, dirigido, amparado pelo Senhor, amparado pelo Teu Espírito Santo. Que a situação não nos distancie, embora geograficamente estamos distantes, mas que nos aproxime ainda mais. E possamos saber que todos estamos voltados para a mesma fonte de vida, que é o Senhor Jesus. Assim, guarda-nos na Tua santa paz. Guarda cada lar, Deus. Sustenta cada vida. Assim eu te peço no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. 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 Que a graça do Senhor esteja com os irmãos. Apenas lembro aqui, antes de encerrarmos esta transmissão, de que na quinta-feira nós vamos continuar aquele estudo, né, com o Joeliano, os vocacionados, quinta-feira, pelo YouTube, né? Isso vai ser comunicado nas redes sociais, mas não deixe de participar aí desse estudo bíblico.
E lembrar também que no domingo próximo, domingo pela manhã, eu continuo os estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical, tratando daquele tema, baseado no livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Deu início no domingo passado, continuamos esse estudo no próximo domingo, pela manhã. E domingo à noite, querendo Deus, se for a vontade dele, também vou estar transmitindo aqui o culto, transmitindo a pregação da palavra, domingo às 19 horas, certo? E se houver qualquer outra necessidade, se não tiverem qualquer necessidade, podemos usar aqui os recursos, de discipulado, de aconselhamento, de oração, enfim, qualquer comunicação que os irmãos queiram fazer, basta me acionar aí nas redes sociais, ou a mim, ou os presbíteros da igreja, o nosso conselho. Estamos aí à disposição dos irmãos. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.